Existe uma pergunta de Jesus no Evangelho desse domingo, ali em Lucas 9:20, quando Jesus perguntou quem diz o povo que eu sou? Os discípulos responderam que havia uma bagunça, de expressões. As pessoas estavam realmente confusas, porque uns achavam que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado, ou Elias, ou um dos grandes profetas. Então Jesus, sabendo que as pessoas pensavam que realmente havia uma confusão, agora ele quer saber, e vós, vocês que estão comigo, que vocês falam de mim, né? E vós, quem dizeis que eu sou? É o tema aqui que eu escolhi, que é do Evangelho. Vou repetir. E vós, quem dizeis que eu sou? Lucas 9:20, desse domingo. Essa pergunta de Jesus, no meu entendimento, ela ultrapassa as barreiras aí do tempo em que foi escrito o Evangelho e chega até nós. É uma pergunta que, no meu entendimento, ela está presente na história da igreja, está na história da fé do nosso povo, na minha história, na sua história também. Quem é Jesus para nós? É a pergunta de Jesus. Penso que faz necessário a gente responder a essa pergunta. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? E é uma pergunta cuja resposta vai ficar no coração, vai ficar na alma, de cada um. Não precisa publicar para ninguém. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não. É uma pergunta feita para cada um de nós, para que possamos responder no coração, na alma. Quem é Jesus? Dependendo da resposta, vamos dizer que temos com Jesus um relacionamento muito grande ou um relacionamento muito pequeno. Dependendo da nossa resposta, vamos entender que Jesus é um milagreiro ou apenas ou outro tipo de pessoa, um profeta qualquer, Na realidade, essa pergunta de Jesus é fatal, porque nos coloca diante da nossa fé. Nos questiona também, quem é Jesus? Porque eu passo anos e anos da minha vida e não respondo essa pergunta. Eu me relaciono, às vezes, muito mais com os textos, com as parábolas, com as coisas que Jesus fez, mas não me pergunto o que significa Jesus, qual é o espaço que Jesus ocupa na minha vida. É o que eu vou falar nas minhas pregações, falei ontem, vou falar hoje também, nas duas missas. Qual é o espaço que Jesus ocupa na minha vida? Dependendo do espaço que Jesus ocupa na minha vida, vai ser a minha resposta a essa pergunta, Estarei respondendo a Jesus, estarei respondendo a mim mesmo no coração, onde brota, onde nasce, onde está, onde vive Jesus na minha vida. Jesus, tu és para mim o Filho de Deus. Jesus, tu és para mim a minha vida. Jesus, tu és para mim a salvação. Dependendo da resposta, a resposta é a forma como nós convivemos, cremos e nos relacionamos com o próprio Cristo. Então, uma pergunta fatal do texto que Pedro respondeu, tu és o Cristo, O Cristo de Deus. Pedro, em uma pequeníssima frase, ele sintetizou, tu és o Cristo de Deus. Fica imaginando a alegria de Jesus por saber que, pelo menos no grupo deles ali, Pedro falava pelo grupo, não havia confusão. Estava certo, Eles concordam, Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, é o Cristo de Deus, aquele que devia vir ao mundo, que veio ao mundo para dar a vida para nos salvar, E Jesus vai proibir severamente que eles contassem isso para alguém. Por quê? Porque é verdade. O próprio Jesus ali, ele considera, está aí a verdade dita por você, Pedro, Porque não conte para ninguém, porque eu tenho um projeto para ser vivido, eu tenho uma resposta para dar para o Pai, eu tenho uma missão para ser cumprida, E essa missão vai terminar numa cruz. E quem quiser ir embora, vai embora. Vai embora porque ela vai ser uma missão até o final dura, vai atingir, vai respingar em vocês também, Mas se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo, tal qual Jesus. Também tome sua cruz de cada dia, né? Cada dia e siga-me. Tome sua cruz cada dia significa assuma o projeto e as consequências do projeto no dia a dia e me siga. Então é um evangelho muito bonito, né? Tem uma mensagem, para mim é central, quem é Jesus para nós também. Deus te abençoe, um ótimo domingo, fique na paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço.